Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre RBR, mais especificamente o que ninguém está falando sobre a empresa. Mas antes da gente falar o que ninguém está falando, vamos só dar uma contextualizada rápida no que aconteceu com a empresa. Desde janeiro de 2020, quando foi descoberto várias fraudes contábeis na empresa, as suas ações já caíram mais de 97% até o momento atual. E na verdade, investir em IRB é uma coisa extremamente polêmica. Será que investir em IRB agora é um bom investimento? Sim ou não? Bem, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso ao longo desse vídeo. Mas no último ano, as ações já caíram quase 80%, 78,75% para ser um pouco mais exato. E isso faz com que, na verdade, muita gente tenha se perguntado se investir em IRB atualmente nesse preço, próximo a R$1, faz ou não sentido. Será que vai ser um bom investimento? Será que não vai? Bem, algo extremamente complexo de analisar e muito polêmico. E quando você olha os resultados de IRB, você vê que a empresa segue dando prejuízo desde 2020. Mas se você prestar um pouco mais de atenção, você vai ver que, na verdade, ela está dando cada vez menos prejuízo. Ou seja, há uma tendência de melhora. Mas será que vai ser uma tendência suficientemente boa a ponto dela voltar a dar lucro? Bem, aí temos aí um outro problema a ser analisado. Mas só resumindo um pouco mais o caso de IRB, ela é uma ação extremamente polêmica. Se o plano de reestruturação da empresa der certo, a IRB pode se multiplicar por muitas vezes. A ação de IRB pode multiplicar por muitas vezes. Mas se der errado, aí o investidor tem um grande problema, porque na verdade vai ter uma completa destruição de valor. E aqui vale um ponto muito importante de destacar, que geralmente as pessoas acham que destruir valor é quando a empresa vai à falência. E na verdade não. O investidor de IRB pode perder muito dinheiro, mesmo a IRB não indo à falência. É só ela continuar fazendo esse monte de follow-on que ela está fazendo e continuar dando prejuízo, que ele vai perdendo dinheiro cada vez mais. Mas tudo que foi falado até aqui nesse momento do vídeo, obviamente o investidor de IRB já deveria saber sobre. O que a gente vai falar agora é o que ninguém está falando sobre as ações de IRB. Mas antes de falar sobre isso, eu vou pedir que, se você for novo aqui no canal, que você se inscreva para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito no canal, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo para ajudar a divulgação desse vídeo daqui, tá bom? Mas agora, voltando a falar sobre o que ninguém está vendo nas ações de IRB, tem muita gente que confia muito, mas muito mesmo, no sucesso de IRB no longo prazo. E tá tudo bem confiar muito no sucesso de IRB no longo prazo, mas você não pode cometer um problema muito grande, que é esse problema aqui. Você não pode ter 40%, 50%, 70% da sua carteira em ações de IRB. Isso é extremamente perigoso. E isso daqui não é um bom investimento, só devido à concentração que você tem em carteira. Então, na verdade, é um completo erro de investimento você ter uma alta porcentagem de IRB na sua carteira. Porque quando você tem 40%, 50%, 70% da sua carteira investida em uma única ação, você fica muito dependente do sucesso dessa ação. Então, por exemplo, a IRB ela pode dar certo ou não como empresa, como ação, mas você, como investidor, tem que dar certo. Então, você não pode ter uma concentração tão grande assim de carteira nessa mesma ação. Sendo bem sincero, eu particularmente não teria mais do que 20% da minha carteira em nenhuma ação, nem mesmo Itaúsa, porque eu já acho muito arriscado você ter tanta exposição assim a uma única ação. Imagina ter uma concentração tão grande assim a IRB, que é uma empresa que já está passando por uma série de reestruturações e que talvez não dê certo, mas talvez dê. É algo muito confuso de se entender. Então, por mais que você goste de uma ação, por mais que você tenha estudado essa ação, que você saiba minuciosamente tudo o que acontece na empresa, você tem que limitar a exposição dessa ação a um percentual da sua carteira. Porque senão você corre o risco de estar errado na sua análise e isso gerar um prejuízo totalmente irreversível, o que é algo que o investidor deve evitar ao máximo. Aí você pode estar pensando, mas não tem como eu estar errado investindo em RBR3. E é por esse motivo que você deveria limitar as suas exposições. Porque quando você tem muita certeza do que você está fazendo, você acaba deixando de analisar alguns fatores, alguns riscos, e você fala, não, tá tudo certo, sendo que as coisas nem sempre estão tudo certo. E é por esse fator que você tem que estabelecer um percentual máximo de ações que você deva ter em carteira. Aí você pode estar pensando, mas como é que eu vou estar errado se até o Barsi está investindo em RBR? Bem, realmente o Barsi está investindo em RBR, mas você sabe quantos por cento da carteira do Barsi é em RBR? É apenas 3%, ou seja, de todo o dinheiro que o Barsi tem, apenas 3% é em RBR. Aí você vai falar, não, mas como que é 3%? Ele tem 2% da RBR inteira? Então, na verdade, é que o Barsi tem muito dinheiro. Então, 3% da carteira do Barsi é, na verdade, quase 2% da RBR. Então, a concentração das ações de RBR que o Barsi tem em carteira realmente é muito baixa.
Ok, então você deve estar se perguntando, qual que é a forma certa, qual que é o percentual certo que você deveria ter em carteira em RBR, caso você goste das ações da empresa? Olha, eu acho que a exposição do Barsi de só 3% é muito interessante, porque se o caso de IRBR acabar dando errado, uma perca de 3% da sua carteira não é algo muito relevante e tá tudo certo. Mas se a reestruturação de RBR der muito certo, esse 3% pode ir para 30% com facilidade. O que mostra que é uma relação muito interessante de risco-retorno, ter só 3% da carteira. Mas como eu sei que muita gente tem muito mais do que 3%, se eu falar que essa é uma exposição muito bacana, vão ficar me xingando nos comentários, então vamos falar que talvez, no máximo, 10% da carteira seja talvez um bom ponto de início. Porque por mais que você esteja errado sobre o caso de RBR, não estou falando que você está errado nem que está certo, mas você pode estar errado e tenha noção disso, você ter só 10% de todos os seus investimentos nas ações de RBR dão uma garantia maior de que esses 90% não vão ser afetados se algo de ruim acontecer com a empresa, o que traz maior tranquilidade para o investidor. Isso particularmente é uma regra que eu acho que você deva ter. Por exemplo, no meu caso, eu não tenho mais do que 10% em carteira de nenhuma empresa e eu aconselho você, investidor de RBR, tenha uma regra parecida e limite o percentual máximo em carteira que você deva ter independente da ação. E com isso esse vídeo vai chegando ao fim, mas se você gostou, eu vou estar recomendando outros 2 vídeos sobre RBR e até o próximo vídeo.